Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Everton. Bom, começando o vídeo aqui com o nosso canal. Um assunto bem simples assim, mas que muita gente não sabe, basicamente sobre como funciona o nosso corpo ali de maneira geral. Como é que emagrece, como é que engorda, como é que isso funciona, como é que esse metabolismo realmente funciona ali. Eu tentei assim enxugar o máximo possível aqui para vocês entenderem como é que funciona o nosso organismo, né? Como é que ocorre esse emagrecimento de forma lógica ali e mostrado, tá? Em diversos artigos científicos. Então eu basicamente uni ali de uma maneira mais simplificada possível e vou estar passando para vocês agora nesse exato momento. Antes de tudo, eu já friso aqui que é muito importante a presença de um profissional específico da área, principalmente assim quando a gente fala de planejamento alimentar, de um nutricionista, até porque nem tudo é carga calórica, nem tudo são calorias. O planejamento alimentar e também está incluso a distribuição correta de vitaminas, minerais da dieta, e é realmente o nutricionista que ele vai lhe trazer, né, a melhor adesão do plano alimentar. Então sempre procure um profissional antes de qualquer coisa. A gente vai abordar alguns pontos aqui muito importantes que vocês vão começar a ter essa lógica de como funciona o nosso corpo e as premissas de emagrecer ou ganhar peso, que seria engordar, né? Que já vai estar auxiliando bastante vocês aí nessa ideia. Bom, quando a gente fala em como funciona o nosso organismo, né? Nós temos um metabolismo. Ele vai tomar caminhos. Ele se resume em anabolismo e catabolismo. Tá? Anabolismo ele vem de ganhar, de sintetizar, e o catabolismo seria perder. Enfim, saber desses termos é muito importante. Então, uma das coisas principais para você emagrecer ou ganhar é condicionar o seu corpo, ganhar massa ou perder massa. Como é que a gente faz isso? Quando a gente quer catabolizar, a gente quer perder, a gente quer emagrecer, a gente tem que estimular o nosso corpo aos hormônios que são produzidos, sejam de emagrecimento, as vias sinalizadoras que ativam esses hormônios, elas sejam ativadas da maneira correta. Para isso nós precisamos de decisões na nossa vida ali específicas, que seria então no catabolismo o aeróbico, por exemplo. O aeróbico ele influencia bastante nesse processo de emagrecimento. A corrida, né, em si, não seria uma corrida mais explosiva, seria uma corrida mais controlada ali, com um passe mais baixo, tá? A longo prazo, de 30 a 1 hora. Esse tipo de atividade física ativam vias sinalizadoras que vão influenciar o corpo do indivíduo a perder algumas moléculas. As moléculas, o lipídio, que seria a gordura. Então é basicamente isso que se configura. Catabolismo, eu tô perdendo porque eu tô consumindo menos calorias do que eu tô gastando. E o anabolismo eu tô ganhando, tô hipertrofiando, eu tô ganhando massa. Por quê? Porque eu tô consumindo mais calorias do que eu preciso na minha cota diária ali. O superávit calórico eu vou me referir aqui nessa tela como SC. O que seria esse superávit calórico? Eu consumir mais calorias do que eu gasto no dia. Todo ser humano ele precisa de uma quantidade específica de calorias para viver. Como é que eu sei quanto eu preciso para viver? Existem inúmeras outras equações, tá? Eu peguei a de Benedict, que seria uma das mais famosas ali, comumente utilizada. Tem, né, um exemplo prático aqui que eu frisei, que seria o gasto energético total, que seria esse GET. GAB seria gasto energético basal e fator atividade, esse FA. A gente tem um gasto energético total, tá? O gasto energético total, ele é descoberto, né? A gente sabe o que a gente consome ali no dia realmente. A gente só sabe disso quando a gente faz esse cálculo de gasto energético total. A gente sabendo disso, a gente consegue aplicar as estratégias. A gente tem que descobrir esse gasto energético total para saber o quanto eu preciso para sobreviver. A gente faz o cálculo. Tá? E esse cálculo ele é dado através dessa fórmula. Eu trouxe um exemplo, tá, dela aqui, de homem e para mulher. Tá? A gente tem P, que seria peso. A gente tem A, que seria altura, em centímetros essa altura, tá? Não em metros. E a gente tem I de idade. Trouxe um exemplo aqui, meu mesmo prático. Eu vou fazer o meu gasto energético total aqui para vocês estarem vendo essa fórmula. Então a gente pegou essa partezinha de cima aqui, ó. Essa partezinha aqui e jogou para cá. Sendo que a gente já preencheu, tá? Eu preenchi o meu peso, 84, 1,76 m em centímetros, tá? Ou seja, 176 centímetros. E a minha idade, tá? Então a gente fez isso, resolveu a primeira multiplicação, tem entre parênteses, resolvemos e daqui a gente somou.
Pá, beleza. Somamos, ok. A gente tem o nosso gasto energético basal ou taxa metabólica basal. Vocês vão encontrar isso na internet. Taxa metabólica basal ou GAB é a mesma coisa. Para manter o nosso índice de massa corporal normal, né, em uma cama, sem fazer nada, sem nenhum esforço físico, eu preciso de 1947,7 calorias. E tem o GET. O GET ele é formado pelo gasto energético basal vezes o fator atividade. Esse fator atividade ele é quanto você se exercita no dia, quanto você se movimenta no trabalho, se você tem outras atividades ali. Então assim, você vai ver onde você se enquadra ali. Eu me enquadro entre 1.5 e 1.6. Então a gente tem o meu GAB, que seria gasto energético basal, vezes o meu fator atividade, que vai dar o meu gasto energético total. De acordo com a minha rotina, o meu gasto energético total é de 3.116 calorias. Então eu tenho que comer o necessário dessas 3.116 calorias para eu não estar nem engordando e nem emagrecendo. Se eu quiser, por exemplo, emagrecer, eu colocaria menos 300 calorias aqui por dia, tá? Para eu estar emagrecendo a longo prazo. Ali tem um déficit calórico de 300 calorias e a gente tem a ingestão diária total, que ficaria 3.116 menos das 300 calorias. Para eu estar emagrecendo, eu precisaria consumir 2.816 calorias por dia, para o meu corpo entender, né, e condicionar o meu metabolismo, começar a degradar moléculas, a entrar em estado catabólico. Por quê? Porque eu estou consumindo menos calorias do que eu preciso e eu estou praticando atividade física que propõe para o meu corpo degradar gordura. A mesma coisa ocorre no anabolismo. Se eu quisesse ganhar, a gente tem aqui o gasto energético total, tem o meu GET ali, vezes o meu fator atividade. A gente tem o superávit calórico agora, já que eu quero ganhar. O superávit calórico está se referindo ao aumento das calorias. Então eu aumentei 300 calorias. Então eu tenho 3.116 mais 300 calorias, que daria 3.416 se eu quisesse entrar em um período de bulking, que seria um período de ganhar massa. Então eu ganho massa, aumento minhas calorias do que eu preciso na minha rotina diária. Então nesse sistema eu estaria ganhando. Emagrecer é consumir menos calorias, tá, do que eu preciso de acordo com a minha rotina diária. Ganhar peso é eu consumir mais calorias do que eu preciso na minha rotina diária que eu tenho. E é a partir daqui que o seu corpo ele vai começar a ser moldado. O seu organismo ele vai começando a ver, eu não estou consumindo tantas calorias, então todas as reservas que eu tiver, eu vou começar a liberar, eu vou começar a transformar em energia. E nisso o seu metabolismo ele vai começando a ser influenciado e você entra em um estado catabólico do tecido adiposo e de outros tecidos também, mas especialmente do tecido adiposo, tá? Basicamente isso é a estratégia, tá? Eu acho que ficou claro para vocês. Agora eu acho que vocês não terão dúvida. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou explicar mais detalhadamente possível. Então assim, a gente já tem como funciona a nossa máquina. Então se a gente sabe como funciona a nossa máquina, a gente tem que só aplicar as estratégias ali. A gente ganhar massa ou perder tecido adiposo, a gente vai ter que comer bem, investir em alimentos bons, porque não adianta eu estar ganhando peso, o meu corpo ele tá entendendo que eu estou ganhando peso, mas eu só estou consumindo gordura. Se eu só consumo gordura ou alimentos que têm um alto teor de gordura, eu vou começar a armazenar essa gordura. É justamente aí que entra as estratégias alimentares. Eita, eu vou entrar em processo de bulking, ganhar peso, mas comendo bem, comendo de maneira limpa, né? Investindo em alimentos de alto glicêmico que não são ricos em açúcares, né? Ali em geral. Mesma coisa acontece para o emagrecimento. As calorias que eu já como, eu não vou investir em alimentos que tenham gordura. Cabe o indivíduo ele evidenciar essa carga calórica ali do dia que ele tem, né, para consumir e colocar alimentos bons, alimentos significativos para ele. Quais são esses alimentos? Isso é tema da outra aula. Quais os alimentos ingerir no período de emagrecimento, no ganho de peso. Tô montando um esquema no próximo vídeo ali para informar vocês qual seria mais vantajoso, qual não seria vantajoso incluir parte de estratégia alimentar. Obrigado pela atenção de todos, eu acho que deu para entender sim bastante. Fortalece aí, deixa o like, manda para aquela pessoa que tem dúvida como é que emagrece, como é que ganha peso, emagrecer e engordar não é mágica, tá? É tudo calculado e planejado. Obrigado a todos, valeu, tamo junto, fui.